nós educamos para a saúde, mas também devemos educar para a vida e para a morte. Percebermos que são, de facto, componentes do nosso dia-a-dia. Nós nascemos para crescer e vamos morrer em algum momento. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Princípio Ativo, este podcast que nos convida a refletir sobre a importância e o impacto da empatia na saúde e não só. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, a doutora Cristiana Fonseca, que vem também aqui em representação da Liga Portuguesa contra o Cancro e que nos vem falar um bocadinho sobre como sensibilizar as comunidades para a questão do cancro, neste caso, e que papel é que a empatia pode ter neste processo. Muito obrigada, Cristiana, por estar aqui neste espaço, disponibilizar-se a conversar comigo. Obrigadíssima. Começava por lhe pedir, se calhar, que nos apresentasse um bocadinho o que é que faz, qual é que é o seu papel dentro da Liga e conversarmos a partir daí. Muito bem. O prazer é todo meu. Acho que é conversas que fazem falta também e por isso tenho todo o gosto em estar aqui consigo. Ora bem, então, na Liga eu coordeno o Departamento de Educação para a Saúde, bem como o Departamento de Formação. Temos aqui duas áreas, as duas muito relacionadas com a capacitação, o que diferencia, no fundo, são o público-alvo. No entanto, eu começo a trabalhar na Liga há 26 anos atrás na Educação para a Saúde e claramente é a minha paixão, é aquilo que de facto eu me identifico ainda como o principal móvel. E aquilo que nós fazemos na prática, como disse, é sensibilizar a população para a importância da prevenção. E, portanto, se inicialmente tivemos muito uma metodologia voltada para a prevenção da doença, cada vez mais nos tempos que correm vamos falar mais em promoção de saúde e nesta saúde estão todas as doenças, estão todos os hábitos e acaba por ser mais fácil, porque quando falamos em termos de prevenção da doença, à partida só nos vai ouvir quem tem interesse naquela doença, ou quem de alguma forma se sente impactado por ela. E, por exemplo, quem tem medo da doença em concreto não vai ouvir-nos com tanta abertura. Se falarmos em promoção de saúde, quem não quer promover a sua saúde? Claro. E, portanto, é um bocadinho também essa inversão, que é nossa e é toda a população, toda a comunidade científica nestas áreas é isto que tem vindo a fazer, mas a Liga realmente já o faz e faz há mais de 40 anos no Núcleo Regional do Norte e faz desde o seu início, 84 anos atrás, a nível nacional. Portanto, há muito esta ideia de que é importante sensibilizar e informar as populações como o primeiro passo para prevenir a doença, lutar contra a doença. E então o vosso trabalho, segundo percebo, acaba por acontecer, lá está, como dizia, com diferentes públicos-alvo. Sim. Quem são esses públicos-alvo? Um bocadinho, e falando mais historicamente, também se percebe um pouco, o primeiro público-alvo foi sempre as escolas. Tínhamos muito aquela ideia de que chegaríamos sempre muito mais facilmente aos mais velhos se começássemos pelos mais novos e, portanto, há qualquer coisa como 30 e qualquer coisa anos atrás, surge um Departamento de Educação para a Saúde no Núcleo Regional do Norte, no Porto, que é onde eu estou baseada, e esse departamento resolve criar um projeto para trabalho com escolas. Na altura, na década de 80, o grande fator de risco reconhecido era o tabaco e, portanto, a ideia era um clube que se denominou Caça-Cigarros e vamos lá prevenir o consumo tabágico, vamos fazer com que estes alunos, pelo menos, tentem não iniciar em idades precoces. À medida que o tempo vai passando, o clube Caça-Cigarros deixa de fazer sentido, nomeadamente em 2008, surge a lei que impede o consumo de tabaco dentro de casa e, portanto, a partir daí as escolas tiveram também mais formas de alavancar a sua intervenção e, portanto, continua a fazer sentido intervenção nas escolas, mas não com a designação Clube Caça-Cigarros. Vamos então para o projeto Liga-te e temos aqui este projeto e que falávamos em empatia, não é? Eu acho que a própria designação do projeto também remete para essa questão. Sermos muito mais ligados à saúde, ligados à prevenção, ligados uns aos outros. Passado alguns anos do Liga-te, e estou a falar há coisa de 10 anos a esta parte, começamos também a perceber que precisávamos de projetos com a comunidade e, portanto, arrancamos aqui com algumas campanhas, com a parceria das autarquias, do poder local, de algumas empresas, associações, campanhas como o Outubro Rosa, como o Dia Mundial do Cancro, por exemplo, ou campanhas mais situadas no tempo, como a prevenção do cancro da pele.
e mais recentemente com as empresas. A ideia de que, é verdade, continuamos a trabalhar com escolas, continuamos a trabalhar com estes alunos, mas vamos também falar diretamente com o público ativo nas empresas e, portanto, vamos falar com essas pessoas, e não só falar, vamos capacitá-las, vamos avaliar as suas necessidades e vamos responder-lhes na medida exata do que eles precisam. Então fazem também formação para a comunidade e para profissionais de saúde também? Sim, é a outra valência do nosso trabalho. Não é? Em termos históricos, a Liga começa com um grande impacto e com uma grande necessidade de responder às valências do doente oncológico em si. Esta questão de o doente vinha de muito longe e ia para um hospital que era centralizado em Lisboa. Não podia acontecer. Daí a Liga ter criado núcleos regionais. Exato. O núcleo regional do Porto surge e é preciso criar um hospital de referência. Então, durante os primeiros anos de história do núcleo regional do Norte, foi muito para tentar angariar fundos para a construção do que é hoje em dia também o IPO do Porto. IPO do Porto que vai suprir as necessidades físicas, de como é que se trata o doente oncológico. Mas há outras necessidades. A necessidade social, logo à partida, não é? A pessoa que vem de longe, que tem muitas despesas, que muitas vezes para de trabalhar, tem aqui algumas dívidas que também tem que encarar. A Liga ajuda, faz um apoio económico e social. O apoio do próprio doente que está no hospital desde muito cedo, muitas vezes sem tomar pequeno almoço, que está horas à espera, tem que fazer os seus tratamentos. A Liga tem os seus voluntários dentro do hospital que dá este apoio. Percebemos que estes doentes têm alguma necessidade de informação. A Liga cria um departamento de educação para a saúde que faz este trabalho também informativo à população em geral. Percebe-se que lutar contra a doença passa pelos rastreios. A Liga avança com uma perspectiva de rastreio do cancro da mama. Somos a única Liga a nível europeu, por exemplo, que faz efetivamente o rastreio e, portanto, avançamos com isso no ano 2000. E por volta de 2003, 2005, percebe-se que tudo isto já está acautelado, mas há aqui uma necessidade muito grande que é a do profissional de saúde se manter atualizado e ter alguma formação numa área que, mais uma vez, tem tudo a ver com este podcast, que é a comunicação. Como é que se comunicam más notícias, como é que se fala com os doentes, como é que se informa, como é que se dá um diagnóstico de cancro, de forma a que o doente entenda aquilo que está a ser dito. Exato. E aí, então, cria-se o centro de formação com este objetivo muito concreto, virado para os profissionais de saúde, e desde então temos feito múltiplos cursos um bocadinho com este objetivo. Já depois foi-se evoluindo, não só na comunicação, mas também em outras áreas mais temáticas, que também se considerou que era cada vez mais importante assegurar esta atualização do profissional de saúde. Isso é importantíssimo, não é? E eu lhe perguntar precisamente, mas que acabou já por responder, que papel é que a empatia tem e que acaba por ter via comunicação nesta formação e nesta atualização? E tem um peso enorme e acaba sempre por estar presente, eu diria, em todo o trabalho, seja o da educação para a saúde, nas escolas, nas empresas, porque passa muito por a pessoa entender que nós não estamos a impor uma mensagem. E cada vez mais, e este ano, por exemplo, o fio condutor passa muito pelas narrativas, por tudo o que está por trás do diagnóstico, porque um diagnóstico não é igual a outro diagnóstico e a diferença está nas pessoas. Evidente. E percebermos também que a relação que estabelecemos com essas pessoas pode mudar todo um cenário. E muda o cenário no hospital, como muda, por exemplo, numa escola. Não é? Eu, quando consigo estabelecer uma relação empática com os professores com que trabalho, há uma maior compreensão mútua, para o que sejam as necessidades, para o que sejam as rotinas, para o que seja o dia-a-dia e a lufa-lufa que nem sempre nos permite responder como nós queremos. Então é extremamente necessário. Quando vamos para uma empresa, e ainda ontem me aconteceu, por exemplo, vou a uma empresa, solicitaram uma ação, nós fomos, normalmente são os recursos humanos que solicitam e, portanto, depois fazem a divulgação e depois, mais ou menos voluntários à força, arranjam-nos pessoas para estar dentro de uma sala. E eu, quando me sento, começa uma sessão e ouço alguém dizer sim, vamos fazer isto de uma maneira célere. E eu pensei, pronto, isto já vai ser aqui uma corridinha porque não estão disponíveis para. A verdade é que a ação demorou 1h30 e a pessoa que disse vamos fazer isto de uma maneira célere não foi a primeira a sair. E isto tem a ver com o quê? Com a maneira como se comunica. Não é? Claro. Eu levei uma apresentação, não passei do primeiro slide e depois no fim dizia-me, olha, mas ainda bem, porque se calhar se tivéssemos estado a ouvir os slides não estaríamos tão enriquecidos no final da sessão.
Não é? E isto depois vai-se repetindo de uma forma iterativa, por exemplo, nas autarquias, quando estamos a propor um projeto e temos que conseguir perceber se este projeto faz sentido ou não naquela localização, porque depois urbano, rural, litoral, interior, é muito diferente e nós temos que ter muito esta noção. Não é? Quando se passa para um contexto de profissionais de saúde, é muito atender àquilo que são as preocupações deles. Aquilo que são as pressões dos profissionais de saúde, o tempo de consulta, não é? A pressão o tempo de consulta, ou seja, são pressionados para ter consultas cada vez mais curtas, não é? Para atender cada vez mais pessoas. E nós estamos a dizer-lhes que eles têm que comunicar, não é? E normalmente o que eles nos dizem é, isso é tudo muito bonito, mas como é que quer que eu faça isto em 15 minutos? E é provar-lhes que eles conseguem fazer isso em 15 minutos, porque às vezes passa, não é por mudar nada, é simplesmente não escreverem, a olhar para o ecrã, mas então se calhar estão a ouvir a pessoa primeiro e depois é que fazem notas, ou eventualmente, em vez de estarem a escrever direto no computador para entrar a tomar umas notas e têm se calhar 2 minutos no fim em que estão só a rever a informação com o utente e podem dizer, olha, então vamos lá ver juntos. Certo. Às vezes são pequenas notas, são pequenos twists naquilo que já é feito. E às vezes, não sei, às vezes só, sei lá, há dias uma amiga que conheci neste contexto de tratamentos e tudo mais dizia-me, olha, fui a uma consulta, fui super bem atendida, o médico disse-me logo no início, olha que eu estou aqui a tirar umas notas, mas eu estou a ouvir aquilo que está a dizer. Tal e qual. E só isto, não é, que não demorou mais do que uns segundos, fez a pessoa sentir-se ouvida. Exatamente. Não é? É isso. Pelo menos tirou a dúvida da frente. É isso, não é? É isso. Ou dar espaço à pessoa fazer perguntas. Não é? Porque uma das regras principais que nós damos quando fazemos a formação da comunicação é chegar ao fim, não é perguntar se entendeu. Porque ninguém vai dizer que não entendeu. Agora, se chegarmos ao fim e dissermos, olha, vamos então rever, diga-me lá o que reteve, o que decorou daquilo que eu disse. E vamos ouvir se a pessoa que nos vai devolver a informação correta ou se há ali alguma coisa que nós ainda temos que esclarecer, não é? Exatamente. Ou dizer à partida, olha, eu vou dar-lhe aqui uma série de informações, tem aí um papel, uma caneta, qualquer dúvida, escreva logo porque assim no fim podemos rever. São pequenas dicas e pequenas pistas que ajudam o profissional de saúde a entender que com os tais 15 minutos continua a ser possível. E que acaba por, na minha opinião, poupar tempo no futuro. Sem dúvida. Não é? Porque demora mais tempo, exige mais recursos, corrigir uma coisa errada, sim, não é? Do que fazê-la bem à partida. Sem dúvida. E às vezes esse espaço parece-me necessário. É isso. A Cristina falou aí de uma questão que me suscitou muita curiosidade, que é, eu ouço com mais facilidade a perspectiva dos doentes, não é? O impacto que um gesto empático ou a falta dele teve nos seus percursos, não é? Lá está, às vezes o dar um contacto para a pessoa fazer as perguntas ou a falta total de empatia. Pronto, eu acedo mais facilmente à perspectiva do doente. E muitas vezes dizem que era importante que os médicos e os profissionais de saúde, enfermeiros, etc., psicólogos, tivessem atenção a isto, percebessem o impacto que a empatia e uma boa comunicação podem ter. Também vou conversando com alguns profissionais que reconhecem essa importância, mas a verdade é que há muitas queixas. Há muitos elogios, mas também há muitas queixas. E a Cristiana disse assim, planeamos muitas destas coisas de forma a responder às necessidades dos profissionais de saúde. O que é que eles pedem? Além daquilo que nós não podemos dar, né, que é o mais tempo, claro, outras condições de trabalho, mas isso também é geral, eles pedem, eu acho que é muito, eles acabam por não pedir, não é? Porque eles próprios não sabem muito bem o que é que acontece, não é? Mas no final, depois eles acabam por reconhecer que o que lhes falta é precisamente estas estratégias, de como é que eu posso fazer isto. Repare, outra questão que o profissional de saúde, quando é confrontado, entende e depois até pode ficar mais receptivo a alterar. Mas é a questão da comunicação de conteúdos. Ok. Não é? Ou seja, é quase o mediquês, não é? Eles têm uma série de conceitos... E que eles tendem... Eles agarram-se muito àquela coisa de eu tenho que ser cientificamente correto. E está tudo certo. Mas a verdade tem uma preocupação de objetividade, sim, não é? Só que a verdade é que temos de ter em conta que mediante o grau de literacia em saúde da pessoa que está à frente, quando eles dizem, por exemplo, a senhora tem um tumor,
A palavra tumor, para a maior parte das pessoas, já é um cancro. E, portanto, se a seguir ao tumor vem a palavra benigno, o doente já não ouviu. E, portanto, é importante, se calhar, se é um tumor benigno, então, se calhar, começa-se a frase por dizer, olha, tenho boas notícias para si. O que tem é benigno. E depois a seguir é que diz que é um tumor e é que pode dizer se corre o risco ou não de degenerar em maligno ou o que quer que seja. Mas isto é importante. É importante explicar-lhes que se eles puserem um discurso extremamente correto do ponto de vista científico, como dizia há pouco, longe de facilitar, só vai complicar. E vou-lhe dar outro exemplo, se me permite, passando agora para a área da educação para a saúde. Nós temos uma ferramenta a nível europeu, que é o Código Europeu contra o Cancro. Um conjunto de diretivas que são definidas como tendo suficiente evidência para se considerar que todos nós devemos adotar no sentido de limitar o nosso risco de ter cancro. E estas diretivas são efetuadas por uma agência europeia de investigação em cancro. Fazem um trabalho que ninguém conhece e nos bastidores é muito interessante e eu estou lá e, portanto, gosto também de comunicar desta forma. Eles têm diferentes grupos de experts, cada qual para a sua área, por exemplo, os experts do grupo do rastreio, do grupo dos poluentes ambientais, as questões da alimentação, dos comportamentos, etc. Estes experts vão definir quais são as diretivas que querem incluir e depois têm um outro grupo, de que eu faço parte, de especialistas em literacia em saúde, que recebem esta informação e têm como missão torná-la legível e compreensível pela população. Faz uma tradução, não é? Não imagina a dificuldade que temos, porque vem o especialista, e numa coisa tão simples como, eu não vou dizer o não fumar, porque esse de facto é demasiado simples, mas vamos comer alimentos mais saudáveis, vamos colocar palavras como hortícolas, fibras, processados, não processados. Isto, para muita gente, não é nada. Pois. São palavras. E nós dizemos assim, temos que reduzir esta informação ao mais básico possível. Nós queremos uma informação, não queremos muitas palavras, não queremos textos enormes que ninguém lê, queremos uma coisa curta, acessível, compreensível. E devolvermos uma proposta. Não. Vêm as reclamações da parte dos cientistas, porque falta isto, porque não podem dizer assim, porque depois falta não sei o quê. E isto é uma dificuldade real, que é da parte deles, há esta preocupação, têm que ser corretos, objetivos, como dizia, têm que passar a informação como eles sabem que ela é. Mas depois o doente não vai conseguir ouvi-la. Portanto, isto é de facto uma necessidade que eles têm e tem mais a ver com pistas. Como é que podemos fazer isto? Claro. Às vezes é só a pista do vamos escrever, olha, façam um desenho, façam um esquema para o doente entender. E depois há outra vertente que é a de facto aquela comunicação de más notícias. Como é que eu faço isto? Claro. Não é? E tem muito a ver, não vamos fazer no corredor, vamos fazer numa sala. Vamos também atender a que os silêncios são necessários, em que o choro vai ser inevitável ou não, dar espaço à pessoa para ter perguntas, perceber que não vale a pena estar a falar enquanto a pessoa está a chorar porque não vai ouvir. E são, mais uma vez, formações que acabam por se revestir de extrema importância. E uma das coisas que também acontece muito nestas formações é que é das poucas alturas em que o profissional de saúde tem a oportunidade de se confrontar com os seus próprios medos, com os seus próprios receios, com a sua própria finitude. Claro. Eu lembro-me que numa das primeiras formações que fiz de comunicação de más notícias, era uma formação ainda de algumas horas e, portanto, há também um momento inicial de apresentação, de levantamento de expectativas. E eu estava com um conjunto de profissionais de saúde e, de repente, tenho 2 ou 3 que estão em lágrimas. Faça uma pergunta que eu fazia sempre no início, que é de que cor é que pinta o cancro? E a maior parte deles estava a pintar de preto. Preto, roxo, cinzentos, não mudavam muito estas cores. E de repente uma delas estava a chorar, porque de repente se lhe estava a remeter à primeira vez que tinha feito uma mortalha de um utente, não é? E que nunca tinha tido a oportunidade para falar sobre aquele assunto. Claro. E estas formações também dão este espaço. E conseguimos perceber que juntos acabamos por conseguir levar a nossa missão mais longe. E tão necessário. Eu li um livro há pouco tempo que se chama O Efeito Empatia e que fala em diversos temas, mas grande parte é na área da saúde e com muitos estudos com médicos e profissionais de saúde. E um dos estudos, que se não me engano era americano, dizia que a forma de trazer mais empatia para a prática clínica
e que já agora era protetora até dos próprios profissionais, não é? Era combater o cansaço e o desgaste que pode vir de uma atitude empática, como com autocuidado. Sim. Não é? E esses momentos de expressão emocional, de um certo desabafo, não é? De procurar até apoio na equipa, seja ela de que profissionais forem, que era visto como muito protetor, ou seja, que dizia, no fundo, esta ideia de que nós só conseguimos ter disponibilidade emocional para o outro quando também esvaziamos a nossa chávena, não é? Quando nos cuidamos. Também quando olhamos para nós e podemos... Sim, perceber o que dizia há pouco, os doentes têm necessidades, sem dúvidas, mas os profissionais de saúde também. Falámos em livros, o Nuno Lobo Antunes, no livro Sinto Muito, também tem alguns, aquilo são pequenas crónicas, e tem uma crónica maravilhosa sobre uma ida, eu acho que não estou em erro, de uma ida que ele vai a um funeral de uma doente que ele não consegue salvar. E o caixão daquela doente tem os golfinhos e, portanto, ele faz toda a crónica à volta disso e daquilo que ele conheceu naquela doente que era uma jovem. E ele quase que pede desculpa por não a ter conseguido salvar. Mas ao dizer isto, e eu sinto muito, né? Sinto muito porque, de facto, de vez em quando nós perdemos as batalhas, mas eu acho que mesmo na própria sociedade, às vezes nos falta perceber isto. Não é? Que cada vez que se perde uma batalha, claro, que quem perde em primeiro lugar é o doente, claro que a família é impactada, mas para os profissionais de saúde também começa a ser aquela descrença de nós tentamos tudo, claro, nós estamos tão avançados e ainda assim nós perdemos. Mas parece-me uma luta, ou seja, parece-me, e partilho isto a pensar isto também consigo, não é? Parece-me uma luta perdida à partida, não é? Lá está, se há coisa que nós sabemos é que nós vamos morrer, mas nós não dedicamos tempo a pensar sobre isto, não é? Eu não sei se morrer de um cancro ou de outra coisa qualquer é perder uma batalha. Diria que tem muito a ver com outro conceito que muitas vezes surge nas formações, que é o de boa morte. Porque uma boa morte é alcançada quando a pessoa que morre compreende que atingiu todos os seus objetivos de vida. E que, no fundo, leva os seus problemas, as suas questões, totalmente resolvidas. E não sei se alguma vez também constatou ou realizou isto, porque às vezes nós temos os conceitos teóricos e eles depois, na prática, são muito difíceis de encontrar. E eu tive a felicidade já de ter a certeza que houve pelo menos uma pessoa que eu conheci que conseguiu ter esta boa morte. Uma senhora doente, cancro da mama, durante muitos anos sem qualquer tipo de problema, passado, penso eu, 25, 30 anos, ela tem uma recidiva à qual não resiste. Ela já tinha a sua idade e portanto, ela acaba por morrer. Mas ela morre com tudo organizado. Desde o funeral, a missa, as leituras, os cânticos, o caixão. O que ela quer levar no caixão é aquilo que ela quer deixar ao marido. E só morre depois de assistir ao batizado do neto. E isto, não é? E eu não acompanhei ao perto, fui ouvindo, mas depois, mais tarde, teria falado e falei com quem a acompanhou nos últimos 15 dias e era muito claro isto. Ela tinha resolvido tudo. Ela não deixava nada, nenhuma ponta solta. Então ela estava pronta. Claro. É? Sim, sim. E isto é uma boa morte, é considerado uma boa morte por essa questão. São pessoas que têm uma vida muito cheia e, portanto, não estão ainda agarrados àquilo que não viveram, sim, porque consideram que já fizeram tudo. E esta vida cheia também merece a nossa reflexão, não é? Porque já conheço histórias de jovens que morreram muito jovens com a sensação de uma vida cheia, sim, não é? Sim. Ou seja, a vida cheia não é, ou pode não ser, viver muito tempo. Sim. Não é? É um tempo de qualidade. Que também, exatamente, que também acredito que seja um desafio para os médicos, não é? Que fazem um juramento a dizer eu vou ser pró-vida. Sim, sim, acredito que sim. E às vezes aceitar o não prolongar a vida também pode, lá está, também tem as suas próprias dificuldades. Sim. Aliás, sabe que outra das coisas que também acontece é que nós temos aqui vários níveis de prevenção.
claramente eu faço prevenção primária, é a minha área de ação. Antes de qualquer tipo de sintoma, estou eu a dar informação, a sensibilizar. O rastreio entra na prevenção secundária. O tratamento da doença e o tentar inibir a dor é uma prevenção terciária. Mas há também uma prevenção quaternária de que se fala muito pouco. E a prevenção quaternária tem a ver com precisamente o que está a dizer, que é evitar o intrincamento terapêutico, é evitar que queiramos levar à última consequência a permanência de vida. E, portanto, aceitar que em algum momento pode haver uma cessar de existência por vontade do próprio doente. Mas é curioso também aquilo que diz em relação a estas vidas cheias, que não têm necessariamente que ser vidas longas. E eu acho que aí, de facto, o cancro dá uma oportunidade única, porque um doente que é diagnosticado, e por isso não é incomum nós ouvirmos aos doentes aquela ideia de o cancro mudou a minha vida, e às vezes para melhor, porque me leva a olhar para a vida de outra maneira, porque me leva a interpretar e a olhar para a natureza, até para mim, como é que eu me visto, como é que eu arranjo o meu cabelo. Há pessoas que tinham cabelos compridíssimos e depois terem um cancro e de ficarem infelizmente sem cabelo, passam a tê-lo muito curto e preferem mantê-lo assim porque gostaram mais assim e porque de alguma maneira o cancro lhes dá essa vertente. Isto é algo que em nenhuma outra altura nós podemos ter. No fundo, é a noção de finitude. O cancro põe-nos, de facto, um lembrete, não é? Que nos diz, nós não vamos andar aqui sempre. Isso. Não é? E o que diz também se vê muito, por exemplo, em doentes oncológicos pediátricos. Esta ideia que eles vivem tudo. Só que nós, nas crianças, interpretamos isto de outra maneira. Se pensarmos bem, é muito interessante vermos isto, que é, quando nós temos um doente oncológico pediátrico, nós queremos dar-lhe tudo o que possamos no curto espaço de vida que ele tem. Porque nós queremos que ele possa sentir-se bem e realizado e que tenha ido ver um jogo do Benfica ou do Porto e que tenha ido à Torre Eiffel e que tenha realizado o sonho de ver o mar ou ir à Serra da Estrela. E não fazemos isso com os adultos com tanta naturalidade. Exatamente. Porque o adulto tem uma coisa terrível que é a censura. E então acha que quando sabe que tem um determinado tempo de vida, estar a preocupar-se com coisas fúteis é desperdiçar a sua vida. É? Claro. E mesmo no que diz respeito à maneira como lidamos com a doença. Uma das voluntárias do movimento Vencer e Viver, que entretanto também já faleceu, contava muitas vezes que quando soube do diagnóstico, a primeira coisa que ela fez foi ir à cabeleireira pedir uma peruca exatamente igual ao cabelo. Ela cortou o cabelo e automaticamente pediu uma peruca igual. E que aquilo, na altura, por muitas pessoas que a rodeavam, tinha sido encarado como uma futilidade. E ela contava-me isto e dizia, sabe, mas para mim não era. Porque para mim, eu ia ter um batizado, um casamento, uma festa qualquer de família. Para mim, isto era algo que me permitiria ir estar naquela festa de família, eu própria, sem ninguém à minha volta a perguntar-me da doença e disto e daquilo. Portanto, fazia parte da forma que eu tinha para lidar com a doença. Certíssimo. E cada qual tem a sua e está tudo certo. Era o que eu ia dizer, não há mesmo formas certas. E conto muitas vezes, eu própria, em 2 momentos diferentes do meu percurso com a doença, tive atitudes completamente diferentes, não é? Quando eu descobri o meu primeiro diagnóstico e tive que fazer quimioterapia e perdi o cabelo, eu não usei cabeleira e achei, isto é 1 ano de tratamento e está tudo bem e vai passar. Quando é recidiva e eu percebo que vai ser mais longo, eu senti necessidade de ter a cabeleira, embora depois a tenha abandonado, mas foi inclusivamente, e posso dizê-lo sem pudor, eu tive muitas dúvidas se fazia tratamentos novamente e um dos argumentos de peso foi outra vez por perder o cabelo, por toda a gente me perguntar uma série de coisas. E isto, claro, eu até consigo entender que visto de fora, comparado à possibilidade de morrer, possa ser fútil, mas não é. Não. E vem de um lugar de paixão e respeito pela vida. Sim. Eu quero viver bem. E outro conceito, que é o de qualidade de vida. E este conceito de qualidade de vida, como tantos outros, é muito diferente de uma pessoa para a outra. Com certeza. Não é? E, portanto, para mim, qualidade de vida pode ser, independentemente do cancro que eu tiver, dos tratamentos que eu tiver que fazer, é ter uma casa, é ter a família à minha volta, enfim, o que seja, poder ir trabalhar, certo? Há pessoas que, quando confrontadas com o facto de não poderem voltar ao seu trabalho, sentem que estão a perder uma grande dimensão da sua vida e que deixam de ter esta qualidade de vida. Por isso é que há tanta gente também se reforma e que fica sem chão. Claro.
não é? Mas depois há outras pessoas para quem a qualidade de vida pode significar, efetivamente, continuar a fazer outro tipo de coisas que se a doença não lhe permite, não é? A que vai acabar por permitir, claro. não... É de facto um conceito, mais uma vez, que também é muito importante que nós reflitamos desde cedo. O que é a qualidade de vida para cada um de nós, assim como o da morte, não é? E também falamos muitas vezes sobre isto, que é, nós educamos para a saúde, mas também devíamos educar para a vida e para a morte. Percebermos que são, de facto, componentes do nosso dia-a-dia. Nós nascemos para crescer e vamos morrer em algum momento, não é? E agora, para onde é que nós caminhamos e como é que queremos caminhar para lá? Exatamente. E mesmo nessa relação com, lá está, o dar essas notícias, às vezes ainda acho que acontece, para algumas pessoas, para alguns profissionais, a ideia de eu é que sei o que é que a pessoa precisa de saber. E, por exemplo, assumirem que não vão dizer um determinado diagnóstico tal como ele é, porque senão a pessoa vai desistir. E nós também podemos ter pessoas diferentes à nossa frente, pessoas que querem saber para saberem como lidar com isso, pessoas que não querem saber e querem ser surpreendidas. Também acredito que seja difícil dar formação, ou educar, ou prevenir, nesta incerteza toda, não é? Porque não há uma regra que diga assim, tens que fazer assim e vai correr sempre bem, não é? Na verdade, esse é o desafio. Em relação ao profissional de saúde, a orientação será sempre que eles têm que dizer o diagnóstico, não é? Portanto, é um bocadinho esta a lógica. Há outro problema, que é, às vezes nem é tanto o profissional de saúde que assume que sabe o que o doente tem ou não tem que saber, às vezes é o próprio doente que assume que o senhor doutor ainda está naquela posição, naquele pedestal, e que ele é que vai decidir. E, portanto, ao doente não compete nenhum tipo de pergunta. Quando eu faço educação para a saúde na comunidade, quando eu falo em capacitar, é muito isto, é capacitar o indivíduo de que, de facto, ele deve fazer as questões que tem. Deve colocar as suas dúvidas, porque lá está, o profissional de saúde não vai saber tudo e, portanto, é importante que faça uma informação que o médico dá ou que o enfermeiro dá, o utente também coloque as suas questões, coloque as suas dúvidas, porque são as dúvidas e as questões do seu próprio prisma, que é diferente mediante a vida que tem e mediante as experiências que vai tendo. Quando estamos a falar depois, em termos de formação e, novamente, de formação na própria sociedade, o desafio, para mim, pelo menos, é ultrapassado da seguinte forma. Eu nunca começo por uma assunção que é minha. Eu começo por perguntar o que é que o outro quer saber. Claro. Ou o que é que o outro já sabe. E quando eu faço isto, parto de uma linha de base muito mais rica, porque eu não vou estar a dizer aquilo que as pessoas já sabem. Sim. Ou a dizer alguma coisa que tem por base a minha própria experiência, os meus próprios receios, os meus próprios medos, as minhas projeções, e que pode não ser o que a outra pessoa tem. E às vezes até acredito que a própria família tenta interferir, ou seja, não diga ao meu pai ou à minha mãe. Ou, não é? Eu acredito que sim. Eu não faço tanto trabalho em termos hospitalares, mas eu acredito que continua a haver este tipo de feedbacks, não é? Agora, repara, aquilo que eu estava a dizer em relação à maneira como podemos começar e à abordagem, até foi algo que me foi chamada a atenção, um alerta por parte do nutricionista. Isto, todos os anos há o Dia Mundial da Alimentação nas escolas e há sempre uma ação sobre a alimentação. E há pouco tempo conversávamos entre nós e dizia-me assim, nutricionista, não imagina, isso para mim é um terror. Porque as escolas, quando nos convidam, querem logo que nós falemos da rota dos alimentos. Então, todos os anos que vamos a uma escola, nós vamos começar pela roda dos alimentos. Indiferentemente da idade dos miúdos, da preparação, se já tiveram ações no ano anterior ou não. Nós começamos sempre pela roda dos alimentos. Ou seja, começamos sempre por aquilo que eles já sabem. Porque a roda dos alimentos até faz parte do currículo escolar. Portanto, estamos ali cerca de 10, 15 minutos numa ação a perder tempo. Comparando com a minha ação. Se eu for para uma escola falar sobre tabagismo e em vez de perguntar o que eles sabem, partir do início, o início vai ser o que é o tabaco, o que é o cigarro. Estou a perder os mesmos 10, 15 minutos a dizer uma coisa que se calhar eles já sabem. Pois. Sim. E o terceiro exemplo, aquele que me faz de facto acreditar que nós temos que partir das perguntas e não tantas assunções, nós temos uma iniciativa que denominamos de Biblioteca Humana. Na verdade é isto que estamos aqui a fazer. Hoje eu sou o livro, a Ana está a ler-me, não é? Eu não diria nada do que estou a dizer se não me fizesse perguntas. Ou diria outras coisas diferentes se as perguntas fossem outras. E então nós neste conceito levamos a quem nos convida
imagine 4 livros humanos. O livro do doente, o livro do cuidador, o livro do investigador, o livro do psicólogo, vamos imaginar isto, ou do voluntário. E chegamos a um contexto, a uma escola, por hipótese, a turma divide-se em 4 grupos. Cada grupo fica com o seu livro e durante 15 minutos fazem perguntas ao seu livro e depois rodam e todos passam por todos os livros. Primeira vez que eu fiz isto, eu levei um livro, e eu ia só apresentar a sessão, e ia com um livro que era precisamente de uma senhora que tinha tido cancro da mama. E cuja história eu conhecia muito bem, eu já tinha ouvido várias vezes em testemunhos corridos em qualquer conferência. Normalmente uma história muito relacionada com a autoimagem e como é que se consegue recuperar depois do diagnóstico, depois de uma cirurgia, como é que se vai para a sociedade. Ela é uma pessoa mais velha e, portanto, ainda é do tempo em que nem havia vestuário adaptado, não havia próteses. Portanto, era de facto um testemunho muito rico, mas tudo à volta da autoimagem e de como é que nós nos conseguimos reintegrar na sociedade mediante isto. E naquela biblioteca humana, ela diz o nome, diz o que é, o sobrevivente de cancro da mama, há X anos, etc. E fica disponível para as perguntas. E a primeira pergunta que lhe fizeram foi, tem filhos? Ela diz que sim. E a segunda pergunta foi, como é que eles reagiram? E aquela senhora, que sempre muito segura, pela primeira vez eu ouvi a voz a tremer. Porque pela primeira vez foi confrontada com como é que os meus filhos reagiram. Vamos voltar atrás no tempo. Ela tinha tido cancro há 20 anos. Vamos voltar 20 anos atrás no tempo. Os meus filhos eram adolescentes e eu, mãe, tive que lhes dizer que tinha cancro. Como é que eles reagiram? E porquê que isto me fez sentido, Ana? Porque eu trabalho com escolas e, de facto, eu este ano dizia às minhas escolas, no que diz respeito ao Outubro Rosa, não vale a pena eu ir para uma escola falar em rastreio do cancro da mama. Aquelas alunas não vão fazer rastreio. Agora, se eu lhes disser que quem tem cancro da mama ou quem vai a um rastreio se sente mais seguro se for acompanhado, se sente mais seguro se estiver em casa quem apoia, elas vão entender o cancro da mama e vão entender o papel que também têm em relação ao rastreio, que não é de quem vai fazer, é de quem é filha ou neta de mulheres que vão fazê-lo. E isto faz a diferença. Completamente. Lá está, acho que é uma postura muito empática de colocar no centro a pessoa que sente alguma necessidade relacionada, neste caso, com o cancro, não é? Enquanto doente, enquanto familiar e tudo mais. E acho interessantíssimo que a Cristiana tenha trazido a questão das bibliotecas humanas, é uma metodologia que me é muito conhecida e muito cara, e até vinha muito de encontro a algo que gostaria de partilhar com a Cristiana, que é: que papel é que esses testemunhos podem ter na educação para a saúde? Até às vezes mais do que mais, quer dizer, quem sou eu para o dizer, mas que pode chegar às pessoas de uma forma mais humana, mais direta, mais sensível do que às vezes muitos dados científicos, internacionais, que sim, nós podemos consultar e são importantes, mas eu conhecer uma história, não é? Eu ler um livro humano, pode ou não ser uma forma de treinar empatia? Claro que sim. Aliás, não é por acaso que estes programas da manhã e da tarde, em que muitas vezes vão testemunhos, têm tanto sucesso e que depois levam a outra pessoa, quem ouve, a tomar uma ação. Eu posso fazer um livro maravilhoso, um flyer fantástico sobre a importância do rastreio. Mas se eu levo alguém, ou se faço um vídeo, uma rede social, no site, na televisão, e essa pessoa diz: o meu cancro foi diagnosticado porque eu... E depois conta a história, não é? Porque eu cheguei a casa, porque eu vi a carta, porque eu até duvidei, mas eu resolvi ir, e depois fui, e depois eu, se não fosse isso, não iria ceder. Claro. Isto faz as pessoas terem ação. Claro. Não é? Isto é o gatilho, aquilo que nós precisamos. Às vezes a dificuldade é muito que este testemunho seja um testemunho ainda assim objetivo. Porque quando não nos podemos perder muito. Não é? Nós temos nem cair no sensacionalismo da coisa, não é? Sim, ou na telenovela. Sim, nós não queremos demasiados pormenores. Agora, que é importante ter ali alguns pontos que no fundo permitam a quem ouve uma identificação e permitam pensar assim: eu podia ser aquela pessoa. Espera aí, isto também me diz respeito a mim. Então eu começo a fazer alguma coisa. Exatamente. E mesmo relativamente à formação
que dando também um salto no tempo, de futuros profissionais, parece-me muito interessante, não é? Eu tenho à minha volta alguns estudantes de medicina, alguns familiares, mas muito jovens, que às vezes, tendo o chavão do querer ajudar, não se colocam na posição de como é que eu comunico, como é que eu vou ter uma pessoa à minha frente, não é? Há alguns projetos europeus muito interessantes que estão a ser feitos agora, com essa abordagem centrada no doente, em que o que fazem é precisamente levar doentes às turmas das faculdades. E o futuro profissional, não é, tem ali a oportunidade de perguntar ao doente o que é que lhe faz falta a ele. E, portanto, conseguem ter a percepção mais exata de como é que podem responder a estas questões. Exatamente, e isso também é curioso, eu não conhecia o projeto, mas sei que está a ser feito aqui em Portugal e no Norte, por exemplo, em escolas de serviço social, de aulas de entrevista, não é? Neste caso não só doentes, mas em que depois da entrevista há o momento da pessoa entrevistada dizer como é que entendeu cada pergunta, o que é que o fez sentir confortável e desconfortável, e acho que isto é muito rico, acho que é mesmo muito rico, não é? Porque eu não me acredito e não me canso de bater nesta tecla que os profissionais de saúde sejam um pouco empáticos com uma intenção clara de prejudicar. Eu não me acredito nada nisso. Repare, nós todos somos pessoas diferentes, mesmo na nossa relação humana. E provavelmente o profissional de saúde que é menos empático, também na sua própria vida pessoal e privada, é uma pessoa menos dada, como é que costumo dizer-se comumente, não é? Portanto, ele, no fundo, é um espelho. São pessoas mais focadas. Por vezes, eventualmente, são profissionais que dormiram muito pouco e estão preocupados em não perder o rumo e o foco do que estão a fazer, ou poderão estar de tal maneira preocupados em não mostrar as suas emoções, que te salvaguardam também dessa forma. Pode haver um sem número de justificações para concordo consigo, eu não acho que seja para prejudicarem, acho que fazem para ajudarem. Agora, dentro da ajuda, às vezes de maneira um bocadinho desastrada, que isso é outra história. Não é? Isso é perfeitamente outra história. Mas às vezes também temos doentes que não ajudam. Não é? Às vezes temos o doente que de facto nem deixa o médico falar, ou já entra com todas as ansiedades e medos e afins, ou às vezes com todas as certezas. Não é? Esta história do Dr. Google neste momento continua a ser, e agora com a inteligência artificial pior ainda. Não é? Ouvi dizer que o ChatGPT ia ficar impossibilitado de tecer comentários sobre saúde. Sim. E mais uma coisa, já não sei se era ajuda financeira, porque efetivamente, quer dizer, pronto, tem as suas vantagens, mas tem os seus riscos, não é? Tem os seus riscos. Quando do outro lado a pessoa não consegue perceber que aquilo são algumas dicas, mas não têm que ser necessariamente, não substituem o médico. Claro. Não é? E uma coisa é, de maneira dialogante, tentar pôr as suas próprias questões para que o médico construa sobre isso e dê mais informação. Outra coisa é confrontar e colocar em causa aquilo que o médico está a dizer. Não é? Claro. Portanto, há aqui também algumas línguas muito ténues, de fronteiras, que têm que ser muito trabalhadas com os doentes e com outros os profissionais. E que traz aqui um desafio interessante de reflexão, que me surgiu agora nesta nossa troca, que é: nós podemos ter ferramentas muito competentes a debitar informação técnica, mas nada substitui a pessoa que está a conversar connosco. Sim. E, portanto, que ajuda aqui na nossa tese de que a comunicação, a empatia, a presença são essenciais e muito diferenciadoras. Sim, sem dúvida. Nós estamos mesmo a terminar, a conversa está mesmo muito boa e muito rica, e agradeço-lhe por isso. Obrigada. Mas não resisto a fazer-lhe uma última pergunta em jeito quase de provocação. A doutora Cristiana é uma pessoa com quem é fácil conversar e que se nota que traz muita informação consigo, que é uma pessoa informada, muito clara, que tem muita consciência da importância da empatia na comunicação. Nunca erra? Com certeza que sim. Olha, vou-lhe contar assim o erro de que mais me envergonha, mas ao mesmo tempo que partilho, precisamente por isto. Quer dizer, nós não somos de ferro e a comunicação, pelo menos para mim, é muito feita sem rede. Portanto, eu raramente levo discursos,
das únicas vezes que levei um puxão de orelhas do meu presidente que disse: você não é essa pessoa, você não é pessoa de discursos, fale como fala sempre e sai-lhe bem. Mas há uns anos atrás eu fui fazer uma ação sobre tabagismo a um agrupamento de escolas de Castelo de Paiva, muito pouco tempo depois da queda da ponte. Não é? E eu estou a falar em prevenção tabágica, estou a falar na importância de nós termos comportamentos saudáveis e estava também muito a falar daquilo que a indústria tabaqueira faz para nos levar a consumir. E, portanto, eu disse qualquer coisa do género: vocês têm que terem atenção àquilo que vos está a ser dito. Vocês já viram. Se alguém vos mandasse atirar da ponta abaixo, vocês atiravam-se. Eu acabei de dizer isto ali em frente e tinha uns 25 ou 30 minutos da turma a olhar para mim e eu pensei: meu Deus, o que tu foste acabar de dizer? Automaticamente pede-se desculpa. Se vocês desculpa. Isto saiu-me boca fora, de facto. Noutro contexto qualquer, sem problema. Naquele contexto em concreto, todo o problema. Eu sabia lá quantas pessoas é que teriam morrido àqueles alunos naquele fatídico dia em que o autocarro cai da ponte, não é? Ou que a ponte vai abaixo. Sim, mas isto é daqueles exemplos mais paradigmáticos. Nós erramos. Completamente. Seguramente que sim. Não é? Eu costumo dizer, quando me falam sobre isso, não é? A minha formação é de psicologia e, portanto, estudo muito estas questões, portanto tenho alguma formação nisto, mas eu digo muitas vezes: eu escorrego na banana como os outros. Sim. Eu se calhar percebo que escorreguei na banana mais cedo e peço desculpa, sim, não é? E tento aprender com a situação, mas escorregamos na mesma, não é? Portanto, também a missão deste podcast é trazer este lembrete, não é? Nós não ficamos empáticos e depois acabou, não é? Não. É um exercício... A empatia tem estes riscos, claro, não é? Claro. A relação humana tem estes riscos. Claro. E por isso voltamos atrás, digo eu, que muitas vezes o profissional de saúde prefere manter aquela objetividade que o acaba por proteger. De certa forma. Não é? Agora, quando nós vamos sem rede, quando baseamos muito no improviso, quando estamos muito na empatia e nesta relação muito de um para um, claro que corremos estes riscos, corremos os riscos, como eu vos contei agora deste meu exemplo, que para mim é o pior do que já me aconteceu, assim como podemos correr o risco, por exemplo, de nos emocionar, o que não é suposto. Não é? Nós, quando estamos a fazer uma ação, quando estamos em público, quando é suposto termos uma certeza que estamos a partilhar e, portanto, as emoções devem ficar mais ou menos guardadas, mas a verdade é que nós também temos que fazer este trabalho connosco próprios e se, porventura, às vezes nos emocionamos, vale a pena também partilhar isso. Eu acho que, acima de tudo... Eu até arrisco a dizer que convém desafiar essa suposição, não é? Sim. Porque se nós queremos que as pessoas expressem as suas emoções, que façam as suas perguntas, mas depois nós próprios somos um exemplo não tão natural da expressão dessas emoções, ou seja, também pode haver lugar para elas, sim, não é? Pode haver lugar para elas. Eu acho que no fundo há lugar para tudo, Ana. E há pouquinho dizia, e se me permite também já em jeito de conclusão, eu acho que realmente cada pessoa é uma pessoa, não há maneiras certas nem erradas de nós reagirmos. Há pessoas que façam diagnóstico, se escondem na sua concha, cheias de medo e não querem falar com ninguém, há outras que falam com toda a gente. Há umas que pedem ajuda a 1001 pessoas, há outras que não pedem ajuda a ninguém e assumem como uma tarefa própria. Há umas que se queixam, há outras que andam para a frente e só mais tarde vão ter um episódio depressivo. Isto é verdade, não há uma única forma de reagir, há várias e todas estão boas. Há doentes que preferem usar cabeleira, há doentes que preferem assumir a sua careca, há doentes que querem fazer a reconstrução, há doentes que não querem. Portanto, está tudo certo. O que é importante é que a pessoa se sinta bem, que entenda que é uma decisão dela. E aos outros, compete-nos também acompanhar. Claro. Acho que, acima de tudo, é isso. Que bom. Doutora Cristina, obrigadíssimo por esta Obrigada, conversa, que foi mesmo um gosto e um orgulho, uma honra tê-la aqui. E ficamos, acho eu, com esse desafio a acompanhar. É isso, não é? Isso. Que acho que é uma ótima inspiração. Muito obrigada. A quem nos ouve e acompanha, que esta conversa tenha sido útil, se vos faz sentido, partilhem, conversem com amigos, familiares, com profissionais próximos de vocês e nós marcamos presença no próximo Princípio Ativo.